Olá, boa noite a todos. Aqui quem fala é o Kaká e hoje apresentaremos no canal do Falando Verdades no YouTube um debate sobre o aprofundamento da crise do Estado de Direito no Brasil, o aparelhamento das forças de segurança e as perseguições políticas. Participam conosco da mesa de debate o jornalista Reinaldo Gonçalves, o advogado Gustavo Pivetta e o escritor Douglas Santelano. Boa noite a todos. Peço a todos os amigos do Falando Verdades que se inscrevam em nosso canal, apertem o sininho de notificações e compartilhem o nosso conteúdo para que possamos ter mais alcance e chegar a mais lugares com as nossas mensagens. Gustavo Pivetta, como você enxerga as últimas ações da Polícia Federal na Operação Placebo, que investiga o governo do Estado do Rio de Janeiro em relação à pandemia? Boa noite aos telespectadores do canal Falando Verdades. Boa noite aos demais debatedores, Douglas, Reinaldo, a você, Kaká. Respondendo sua pergunta, em princípio tem que ser natural isso aí, né? Se há indícios de desvio ou de qualquer tipo de mal feito, é papel da Polícia Federal se investigar. Então, eu acho que, em princípio, ela está cumprindo sua função constitucional. Ocorre que essa primeira operação já iniciou num estado tão conturbado, que é o Rio de Janeiro, considerando, inclusive, toda a rixa que já existe entre Bolsonaro e Witzel. E lógico que a gente tem que colocar o ingrediente daquela deputada Carla Zambelli, que também está no centro do furacão, no olho do furacão da denúncia do Sérgio Moro frente ao Bolsonaro, de interferência na Polícia Federal e uso político da Polícia Federal, que esteve esses dias na Rádio Gaúcha dizendo que haveria algumas operações da Polícia Federal, né? Então, esses ingredientes precisam ser levados em consideração, porque, enfim, a gente está aí num estado bem diferente nos últimos tempos, né? Então, acho que é fundamental dar o crédito para a Polícia Federal, que precisa efetivamente investigar e prender, mas também não dá para desconsiderar o que essa deputada falou, né? E também o inquérito que o Bolsonaro está sofrendo no STF. Então, essas coisas não tem como desconsiderar. Perfeito, Gustavo. Boa noite a todos, boa noite, Douglas, boa noite, Gustavo, boa noite, Kaká. O que eu considero interessante são as coincidências que vêm acontecendo ultimamente. Depois dessa disputa do Moro com o Bolsonaro pela Superintendência do Rio, que ficou uma disputa, ao que parece, bem clara, bem assim, acirrada, acontece esse tipo de operação, que é uma operação, como o próprio Gustavo disse, que ela é justa, porque qualquer caso de corrupção, qualquer caso de desvio de verba pública tem que ser investigado, mas acontece no meio de uma pandemia, com um governo que é inimigo declarado do governo Bolsonaro e que, para piorar as questões, que complica mais são os processos que correm no Ministério Público do Rio de Janeiro e que a Polícia Civil do Witzel está investigando. Então, fica difícil não dizer que é um movimento de confronto do governo federal. Por mais que você tenha a justiça tendo que investigar realmente esses casos, é um momento muito oportuno para esse tipo de teoria, de que o governo realmente começa a fazer uma resposta aos governos, começando pelo Rio de Janeiro. E o que eu atento também é o fato de que, desde que o STF tirou o direito do Bolsonaro, o poder de interferir no que se diz de lockdown, quarentena nos estados, o Bolsonaro está se confrontando muito diretamente, não só com o Witzel, mas com outros governadores, com a grande maioria deles. E já existe hoje declarações do próprio Flávio Bolsonaro de que seria um tsunami para cima do Witzel, e a própria Carla Zambelli falando que já teria mais governadores sendo investigados. Então, fica difícil não compreender, dentro desse cenário político, dessa conjuntura, de que esse movimento do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, junto à PF, que agora, será que agora a PF é dele, como ele dizia antes? A minha PF, a minha inteligência? Então, são casos que têm que ser levados em conta nesse momento. E
Dentro desse panorama, você considera, Gustavo, você, Douglas, Kaká, que exista um avanço do processo do estado de exceção no Brasil? A gente está prestes a ter algum tipo de ruptura no que diz respeito aos poderes, principalmente o judicial? Então, assim, eu acredito que esse processo de ruptura ele já vem ocorrendo, já não vai ser novidade para ninguém. Quando a gente coloca, falando sobre essa cisão ali entre o Moro e o Bolsonaro, eu não sei se a gente deve colocar assim como um confronto direto entre eles, porque o Moro, quando acusa de alguma coisa, ele tem que ter respaldo para isso. Ele não é nenhum paladino da moral para fazer o que ele está fazendo. Mesmo que ele violou várias legalidades, ele atropelou nas ações da Lava Jato. Talvez o Piveta possa colocar melhor ainda sobre isso aí. Eu acredito que teve várias ilegalidades ali, inclusive no próprio processo do presidente Lula e vários outros acusados. Então, até que ponto ele tem moral jurídica para falar e para apontar os desmandos que ele estava vendo dentro do governo? Outra questão, ele prevaricou enquanto ele estava no governo ou não? Também não sei. Essas questões do Witzel, agora o Witzel contra o Bolsonaro e tal, é tudo muito complexo. E também esses rachas se intensificaram até quando teve o racha dentro do próprio PSL. Porque o Witzel agora, ele é um adversário e tal, mas ele era compartidário do Bolsonaro na eleição. Assim como, por exemplo, o governador de Santa Catarina. Dentre esses que estão falando, que estão sendo acusados, que a Carla Zambelli falou, que o PSL está indo para cima e tal, está o governador de Santa Catarina. E também teve uma licitação de 33 milhões de reais para a compra de respiradores, e quem deu essa matéria, acho que o primeiro veículo que deu foi o Intercept. Uma extensa matéria sobre a compra de respiradores aqui do governador Carlos Moisés, que é do PSL também. E nessa compra de licitação caiu o secretário da Saúde, pediu exoneração, e caiu o secretário da Casa Civil. Não contente com isso, um deputado do PSL também, só que esse bolsonarista, cara, lá o bicho meio maluco, já acusou, inclusive, o governador, aí, um escândalo de cunho pessoal, de ter engravidado uma secretária da Casa Civil. Uma paternidade que não vai cara, tá um rolo aqui que começou com essa história de respiradores, também com uma licitação fraudulenta relacionada ao combate da pandemia. Mesma história do Rio, mesma história que vai estourar, que estão querendo pegar o governador do Pará, que é o Helder Barbalho, e o governador também do Amazonas, que também teve lá a treta do Bolsonaro com o prefeito de Amazonas, o Arthur Virgílio, que a gente bem lembra dele nos 8 anos de senador, que ele foi oposição, babava na gravata lá do Lula, mas ainda era um tipo diferente de oposição, não essa direita mais histérica ali. Então, até que ponto que a gente vê? Primeiro, a questão da cisão do Moro com o Bolsonaro, eu acho que é muito mais. Posso estar enganado. E aí vocês podem também ver se é isso ou não. Eu acredito que tenha ligação com a conjuntura internacional, porque o Moro responde, assim como a burguesia nacional ela se divide, a burguesia internacional também se divide. E aí o setor da burguesia, que, por exemplo, que é o, entre aspas, tradicional, que iria pelo lado da Hillary Clinton, que é o pessoal que está jogando com o Joe Biden, que o Moro, eu acho que responde mais a esse tipo de articulação internacional, apesar de ser um cachorro, de ser um tabu, que não tem influência nenhuma, eu acho que ele responde a esses senhores. E nessa cisão da burguesia internacional, esses malucos que vão estar com Steve Bannon, Mike Pence, Mike Pompeo, são os que estão dando suporte ao Bolsonaro. Então, essa briga de rato lá dentro, eu acho que tem ligação com a conjuntura nacional, mas, sobretudo, com a conjuntura internacional. Né? Não, sem dúvida. Assim, Pode falar, Kaká. Posso fazer uma análise rápida? Assim, a gente vê uma polarização acontecendo entre a própria direita, né? Entre os setores do establishment. Né? A gente vê pelas próprias posturas midiáticas, né, que as emissoras mais ligadas ao fundamentalismo religioso estão dando um certo apoio ao Bolsonaro, né? E as outras emissoras nem tanto, né? E assim, só trazer uma questão rápida para debate, né? Não só em relação ao próprio eleitorado, né, do Bolsonaro, mas a cisão entre Moro e Bolsonaro, né, essa divergência entre o Witzel e Bolsonaro, sendo que o Witzel, a princípio, apoiava o Bolsonaro durante as eleições, apoiou,
inclusive contribuiu para a sua reeleição, foi cabo eleitoral, né? Até por ter congruência com ele em relação às políticas fascistas, né? Essa cisão entre setores do próprio establishment, como vocês acham que a esquerda, de um modo geral, poderia tomar proveito dessa situação no sentido de fortalecer a mobilização e, consequentemente, a resistência contra o fascismo nesse momento? Cacá, eu só para completar ali que o Douglas falou, o Witzel ele é do mesmo partido do prefeito do Rio, né? Aquele partido da Igreja Universal, não é isso? PSC. E ele é isso, né, Reinaldo? Se eu não me engano, o Flávio é do partido da Universal e o Witzel era do PSL, não era do partido. Desculpa, agora eu vou pegar aqui. O Witzel é PSC e o Crivella não é PSC também? PPR, né? PRB. Mas, enfim, a base é a mesma. A base é essa base evangélica aí, que é a base onde o Jair Bolsonaro fundamentou a campanha dele, né? Então, ali é todo mundo é do mesmo saco, vamos dizer assim. Todo mundo... É tudo a mesma coisa. Em algum momento houve essa cisão aí, né, do Witzel com o Bolsonaro. Então, essa conjuntura que talvez o Douglas queira fazer esse link, pode acontecer, né? Mas o Moro, dentro desse contexto, o Witzel, o Bolsonaro, eu não sei em que lugar que entra o Sérgio Moro nessa história. Eu vejo que o Moro tem relação aí com o que você disse. Ele responde a esse establishment internacional para o lado dos democratas dos Estados Unidos. Enquanto o Bolsonaro, ele é alinhado com os republicanos, né? Então, nessa história de luta contra o fascismo que o Cacá falou, nós da esquerda latino-americana, brasileira, nós vamos ter que lutar muito ainda para reorganizar, porque nós perdemos, não é que perdemos, nossos líderes foram escrachados, eles são tidos como criminosos. O que esse pessoal impôs para a esquerda um negócio chamado doutrina do choque. Então, examine o chat aí, Reinaldo. É a doutrina do choque. Então, e essa doutrina do choque, ela começa em 2001 com a derrubada das Torres Gêmeas, né? A partir dali é que eles começam a trabalhar o direito penal do inimigo, que é uma doutrina do Hunter Jacobs, onde a pessoa humana ela deixa de ser um sujeito de direitos, né? E passa a ser, como se diz, subordinado ao Estado. Ele fica, como diz assim, à mercê da prevenção ao crime. Então, o Estado começa a uma vigilância grande sobre o cidadão, né? Ele começa a querer se imiscuir nos dados do cidadão, como de fato hoje já existe, né? Que a gente, constitucionalmente, os nossos dados são protegidos pela Constituição. Mas, efetivamente, a gente sabe que não é, né? A gente já tem essa noção que a eleição foi manipulada, não posso falar fraudada, né? Porque não existia uma lei contra isso aí, efetivamente. Mas a eleição do Jair Bolsonaro, ela foi totalmente fundamentada em manipulação de dados, e isso estava na mão dos republicanos, né? Sim. Dos Estados Unidos. Então, hoje,
o que resta à esquerda para combater o fascismo é tentar se organizar novamente, permitir que novas lideranças aconteçam, né? Permitir que novas lideranças ascendam ao poder dos partidos políticos. Nós precisamos efetivamente dar uma limpada nessa turma que comanda, né? É evidente que temos aí grandes nomes, né? O próprio presidente Lula, né? É fundamental, Mujica é fundamental, mas quem precisa pegar esse boi pelo chifre aí é a nova geração e reorganizar, porque esse establishment internacional é muito forte e nós só estamos de espectador, porque está brigando direita contra direita, né? Eu entendo assim, como você mesmo citou. Eu acho que 11 de setembro de 2001 foi um marco, foi o limiar que marca a crise, o ápice da crise do pensamento moderno, do iluminismo. Ali você vê todo aquele discurso obscurantista, discurso de preconceito, de ultranacionalismo racial, todo voltando ao religioso, voltando à tona a questão do fundamentalismo islâmico, que foi criminalizado pelo Ocidente como fundamentalismo cristão. E eu acho que a partir desse momento histórico, a esquerda ela passa a perder um pouco o papel de protagonista dentro dessa polarização. Não que ela não seja o outro polo, mas que, como você mesmo citou, hoje existe uma disputa entre dois setores dentro do campo do capital. O que de forma mais superficial a gente poderia colocar como neocons e liberais. Então, essa disputa a partir desse momento, pela questão das crises econômicas que vieram depois do 11 de setembro, pela questão de toda a parte diplomática de comércio exterior, que começou a ficar muito problemática por causa de preços de commodities, por causa das crises que estavam sendo consecutivas, esse processo dentro do campo do capital ele se intensificou e houve essa polarização também. Tanto que o processo de criminalização dentro do Brasil da esquerda, ele nasce de think tanks internacionais ligados a esses setores, como a turma do Bannon, como a turma do Soros, que começam a fazer uma disputa interna no Brasil por corações e mentes, e a esquerda, a partir do momento que foi colocada, foi marginalizada, colocada à margem, dentro desse processo, a partir de 2013, ela perdeu esse protagonismo e hoje no Brasil, o que eu vejo, pelo menos, isso já indo para a pergunta do Kaká, qual o caminho que a esquerda tem de construir para que ela possa voltar a ter voz ativa, voltar a fazer parte do jogo? Porque ela faz parte do jogo, mas ela está atrás nessa disputa hoje. Porque, além de marginalizada, a esquerda está sem nenhuma voz no mainstream, está sem nenhuma voz, com pouca voz hoje dentro dos setores políticos, porque por mais que o PT seja o maior partido da Câmara, o PT hoje não tem força para poder manter manter uma oposição como sendo quem encabeça a oposição. Então, o que eu penso é o seguinte: a esquerda ela precisa aproveitar as brechas que estão sendo colocadas dentro dessa disputa entre liberais e conservadores, porque a guerra deles está muito visível, está muito feia, e a partir daí começar a reconstruir o caminho para poder voltar ao protagonismo. Ao meu ver, que isso é um outro papo que daria vários programas, seria voltar com força a formação política de base, coisa que foi deixada de lado durante algum tempo nos governos progressistas, retomar com essa política. Mas isso daí é um processo muito longo. Eu acho que Mas, Reinaldo, deixa eu só fazer uma intervenção rápida. Particularmente, eu acho que a esquerda que vence o povo, vence o trabalhador, a esquerda que nós conhecemos e que nós estudamos, que é aquela que está lá no trabalho, em oposição ao capital, essa esquerda do trabalho, eu tenho a impressão que nós não vamos mais ter ela. Entendeu? O que nós vamos ter é quem consegue consumir e quem vai estar à margem, entendeu? À margem de tudo.
A tendência dessa briga do capital é ficar trocando de mão a custo de empobrecer uma grande parte da população, porque eles são malucos, né? Eles vão matar os parasitas vão matar o hospedeiro, porque eles vão tirar da população esse poder de comer, de comprar, porque a tendência é acirrar essa desigualdade. A questão é que o povo só vai conseguir compreender efetivamente isso aí quando tiver fome. Por enquanto, as pessoas ainda não entenderam que quem é classe baixa, quem é proletário, né? Até porque o proletário mudou, né? Então, Não é mais aquele cara que vai trabalhar lá no chão da fábrica, nas linhas de produção. O proletário hoje é o Uber, que daqui a uns dias não vai existir mais, é só automatizar os carros, não tem mais Uber. Então, esse cara que ele acha que é microempreendedor individual, ele não é nada na sociedade. Ele não tem assistência social, né? Ele não tem proteção social, colchão social, da Previdência, não tem nada. Ele é PJ. Então, a minha opinião, assim, é a seguinte, de que a desigualdade, por mais que quanto mais ela se aprofundar, mais ela serve de start dentro do processo histórico para um acordar, para um processo revolucionário. Porque você não, o capitalismo, no momento de hoje, ele está sobrevivendo à base de uma polarização entre extrema direita e direita, e a esquerda correndo por fora. Ou seja, a gente está chegando no final dos tempos. Por que eu digo isso? Porque a crise está de tal tamanho e após a pandemia vai tomar tal proporção que o próprio sistema não vai ter mais condição de controlar ou de manobrar para poder manter o status quo atual de dominação. Então, assim, a tendência é que isso é um processo histórico, é um processo longo, a médio e longo prazo. Mas a partir desse momento, a esquerda tem que começar, através de uma formação de base, a reconquistar esses corações e mentes dessas pessoas, porque não vai ser a igreja, não vai ser o Estado opressor, o Estado liberal que vai socorrer. E quando nós tivemos 40 milhões de desempregados, mais 20 milhões depois dessa pandemia, o PIB caindo 15%, 20%, quando tiver insustentável a relação da população junto ao governo, junto ao Estado, a tendência é que você comece a ter revolta, a ter rupturas. Então, esse é o momento que a esquerda tem que observar para que ela consiga agregar forças para poder tomar a dianteira desse processo de mudança, que vai ser necessário vir por aí. Então, assim, por mais que a visão que eu tenho, por mais que hoje você tenha a uberização do trabalho, você tenha grande diferença, não existe mais aquela indústria, aquele mar de operários como antigamente, o movimento sindical está perdendo cada vez mais força, inclusive com as políticas que estão sendo praticadas aqui no Brasil, de criminalização também dos sindicatos. Então, ou é um momento das esquerdas se reinventarem para poder voltar ao protagonismo, ou a gente vai ficar realmente entregue. E não é uma questão de esperança, porque eu não estou falando no mundo de ideias, da paixão, estou falando assim. A tendência é que, com esse recrudescimento da pobreza, das desigualdades, o povo comece a acordar para que tudo que isso tem acontecido não foi favorável para ele. E pode ser que naquele momento a esquerda seja o caminho natural que esse povo possa seguir. Eu queria pedir a opinião do Douglas também sobre isso, o que ele acha da pergunta que o Kaká fez. É complicado, assim. Aqui no Brasil, quando a gente analisa o processo histórico da evolução das forças repressivas de uma organização fascista, como o Brasil assistiu em 64, por exemplo, é muito complicado, que nem quando eu paro para pensar, assim, por exemplo, quem estava na resistência efetiva da esquerda, vamos dizer, da guerrilha da luta armada de 64. Se você pegasse todos que estavam na resistência armada, todos, e partiram por uma ação mais, que na verdade era uma ação fadada à derrota. Não porque pela incompetência ou até pela jovialidade ou pelos aparelhos que não tinham muito recurso, mas, por exemplo, se você pegasse
todos da guerrilha no Brasil, eram milhares, contra um aparato repressivo organicamente fascista no Brasil, desde a sua constituição militar, das polícias majoritariamente fascistas. E aí, por exemplo, em 64, se fosse organizar uma operação armada, você tinha que ir contra Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, todo mundo fechado com o regime. Hoje é a mesma coisa, sabe? É muito difícil de você pensar numa ação organizada assim de resistência efetiva. Às vezes a gente fala do processo revolucionário para ir contra esse avanço fascista no Brasil. Então a esquerda tem que se organizar de outras formas, nesse sentido de base, que a gente está falando de organização de base. Um companheiro foi prefeito do PT de Florianópolis por 2 mandatos, o Cadu, foi candidato a vereador em um grande quadro da esquerda de Santa Catarina. Quando o mote dele da reeleição do Partido dos Trabalhadores de Florianópolis era esquerda de base e de luta, porque era justamente essa esquerda mais de constituição social, de vínculo com comunidade, de conscientização do trabalhador. E é por esse caminho que a gente tem que ir. Eu falo, por exemplo, de Florianópolis. Quando o Piveta comentou que essa esquerda mais trabalhista, mais chão de fábrica, ela vai deixar de existir para que exista aqueles que têm acesso a determinado consumo e os que não têm acesso. Aí até, sei lá, me lembro até da frase do Milton Santos, né? Que é o que existem 2 classes sociais. Os que têm fome e os que não dormem com medo de despertar dos que têm fome. Mais ou menos isso. Só que, até chegar a esse processo, tem que ocorrer uma reinvenção da esquerda. Nesse sentido de organização da classe trabalhadora. Para que se possa exercer um novo protagonismo. Isso vai ocorrer, no meu ponto de vista, ele estoura, ele acontece. Porque assim como aconteceu a partir de 1998 com o Hugo Chávez na Venezuela, posteriormente com o Lula em 2002, e aí veio Néstor Kirchner, Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, até a própria Bachelet no Chile, o Lugo no Paraguai, e todo esse movimento de governos de esquerda progressista não foi uma moda eleitoral. Foi a resposta política neoliberal, sobretudo implantada pelo Menem na Argentina e pelo Fernando Henrique Cardoso no Brasil. A Bolívia, cara, só uma anedota rapidinho. Eu trabalhei no escritório de contabilidade em Canasvieira e nós fazíamos a contabilidade de um rapaz, o Eufraim, que ele era boliviano. Ele é boliviano, né? E isso era em 2014. E eu conversando com o Efraim e tal. E eu perguntei, cara, o que tu acha do Evo? Ele disse, pela primeira vez na história da Bolívia, nós temos um governo que governa para bolivianos. Porque antes do Evo, quem governava a Bolívia era os Estados Unidos. Então, todo esse movimento que ocorreu, de 98 até meados aí de 2014, aqui no Brasil, aí a crise já estava instalada. Mas a partir de 98 foi a resposta política neoliberal que a gente vai assistir novamente. Só que, no momento, houve um processo de criminalização tão grande, quando a gente fala desde 2013, movimentos de 2013, que quem fez, e jogaram muita pedra nessas 2 figuras naquela época, a Marilena Chaui, que apontou o fascismo de 2013, e o Rui Costa Pimenta, que também apontou o fascismo de 2013. E muita gente disse, não, é movimento espontâneo. Não era, cara. E isso já tinha eclodido. Se a gente pegar a linha histórica, em 2007 roubaram os computadores da Petrobras, com todas as informações do pré-sal. Acredito que todo mundo lembre disso. Roubaram os computadores da Petrobras em 2007. Em 2013, fizeram aquele grampo, o Obama fez o grampo da Dilma. E foi em 2013 que eclodiram as manifestações. Aí derrubaram aquela PEC PEC 37, não foi? Do Ministério Público. Em 2014, graças à brecha aberta pela PEC 37, porque talvez possa falar melhor, veio a Lava Jato com todos os mandos e desmandos. Tudo num projeto muito sincronizado. Então, nesse compasso, veio a criminalização da esquerda. O reflexo disso, a gente vê nas aberrações políticas as pessoas apontando todo mundo que é contra o regime deles é comunista. Isso é uma confusão política tremenda, cara. E a gente viu o pessoal expulsando a imprensa lá, chamando a imprensa de comunista. O Dória é comunista. O Witzel é comunista. Cara, isso é reflexo de um processo
de esvaziamento político da sociedade como um todo, que é muito difícil ir contra, e vai diretamente, isso converge com essa questão de tu lutar contra o fascismo. Porque a partir do momento que tu coloca todo mundo no mesmo local, toda política, ninguém presta, né? Ninguém presta. Aí o que vai sobrar? Vai te sobrar o fascismo. Vai te sobrar, se excluir todo o processo político, cara, por pior que fosse, por mais treta que a gente pudesse ter com os tucanos, era PT, PSDB, direita, esquerda, conseguia ter um certo fluxo político ali. Agora não, cara. Depois que colocaram tudo isso aí, apoiado pelo lavajatismo e, consequentemente, pelo Deep State norte-americano, a gente tem isso aí como consequência. Eu defendo a tese de que o golpe de 2016 ele começa em 2005, em maio de 2005. Por quê? Porque você já tinha 2 anos de governo Lula, você já tinha avanços econômicos assim notáveis, tanto que você já estava completando pagando a dívida junto à FMI, a indústria já estava crescendo muito, a distribuição de renda já começava a crescer, geração de emprego, e o grande debate da época era sobre a ALCA. Era os Estados Unidos forçando a barra para o Brasil aderir à ALCA, que seria para eles uma recolonização. Entra o governo Lula. O governo Lula ele faz uma política soberana, uma política protecionista. E em 2005 eu lembro muito bem disso, assim como se fosse hoje. Teve uma reunião em que a Condoleezza Rice, que era secretária de Estado americano na época, se eu não me engano, ela veio ao Brasil para debater junto ao Lula e ao Zé Dirceu, que na época era o ministro da Casa Civil, para debater os rumos da ALCA, porque a ALCA estava parada e eles queriam saber o que poderia ser feito. Eu lembro que no final da reunião teve uma coletiva, isso foi em 2005. E nessa coletiva o Dirceu perguntaram ao Dirceu se o Brasil aderiria à ALCA. Eu lembro que as palavras do Dirceu foram as seguintes: o Brasil vai aumentar o comércio com os Estados Unidos, assim como vai aumentar o comércio com os países sul-americanos, com o Mercosul. O Brasil vai aumentar o comércio com a Ásia, as parcerias com a Ásia e com todos os parceiros que quiserem colaborar com o Brasil. Nós não vamos aderir à ALCA. E a nossa ideia é focar na América do Sul, para inclusive termos a qualquer momento, quem sabe um dia, uma moeda única e quem sabe até um exército único. Essa foi a coletiva do Dirceu. E na sexta ou sábado seguinte, surge a notícia, surge na Veja a capa do Mensalão, que era sobre a crise dos Correios. Então ali começa o Mensalão, ou seja, a impressão que dá é que os Estados Unidos, que pareciam ter uma boa relação na época com Bush, com Lula, estava ainda tentando negociar a ALCA. Chegou um momento que eles perceberam que a política colocada pelo PT, pelo Lula, era uma política mais progressista, mais independente, mais desenvolvimentista, e que a ALCA não cabia ali. Como a ALCA foi rechaçada de vez naquele momento, eles precisaram começar a pensar em derrubar o governo. E se a gente parar para pensar bem, a crise dos Correios foi onde começa a crise dos governos petistas, que foi culminar em 2016 com o impeachment da Dilma. Então, a partir daquele momento, já existiam associações, think tanks, serviços de Estado de olho na democracia brasileira e fazer com que ela ficasse capenga, com que ela se ficasse frágil perante os interesses dos Estados Unidos. Dali começa todo esse processo. Essa é a minha visão. Foi só um adendo. Só para completar o que o Rei falou de 2005, nós fizemos em 2018 uma reunião do PT da Palhoça, na casa do companheiro lá, e participou dessa reunião o Carlito Neves, que ele foi prefeito de Joinville e foi deputado federal. E ele era relator do orçamento nesse período, entre 2005 e 2006. E aí o pessoal comentou da crise desde 2013 e tal, e ele falou justamente isso. Ele disse, não, cara, a crise não começou em 2013. A crise começou em 2005. Para quem estava lá dentro, a pressão que foi a partir de 2005 foi um negócio sobre um ano. Justamente nessa questão do mensalão, que ele citou, que ele falou, eu era relator do orçamento, eu recebia todo esse pessoal que depois foi acusado e tal, era lá em cima, botando pressão para liberar orçamento, para tudo mais. Então, na verdade, não começou em 2003, começou em 2005,
para estremecer o governo, com esse objetivo e nesse compasso, para piorar tudo. Em 2007 teve a descoberta do pré-sal, né? E outra, em 2005 daí começou o mensalão. A gente pode anotar, qualquer político nesse país, cara, qualquer um, teria perdido a eleição presidencial de 2006, não fosse o Lula. Sem dúvida. Não fosse o Lula. Tanto que eu não sei se vocês lembram ainda que a 2006 foi Lula de novo com a força do povo. Não fosse uma figura como ele, ninguém tinha sido reeleito, cara. Ninguém tinha sido eleito novamente. Era uma força popular muito grande, né? Então você, naquele momento, existia de fato essa força, porque a esquerda não tinha passado por esse processo todo de marginalização. Isso é para ver como que é impressionante o empenho que os Estados Unidos têm em dominar isso aqui. Eu queria colocar a questão que o Douglas falou, você também falou, Rei, quando começou o golpe em 2005, eles realmente estavam fazendo a guerra de comunicação, né? Eles começaram com a guerra de comunicação lá para marginalizar e criminalizar esses governos populares que tomaram o poder na América Latina, né? Toda. Mas existia uma eficiência muito boa também na comunicação desses governos, porque nós tínhamos algumas fontes de informação da população, que era a revista, né? As revistas Veja, Isto É, que na verdade não é jornalismo, aquilo ali é propaganda, a Rede Globo, que dispensa maiores apresentações, e enfim, as redes de televisão da grande mídia aí. Mas o povo não é bobo, e abaixo a Rede Globo, era o jargão, e é até hoje. Então o povo conseguia identificar esse tipo de comunicação, porque ela já era uma comunicação batida, né? O jornal e a televisão, jornal, revistas de televisão, já era algo que o povo conhecia, já tinha experimentado de outros carnavais, desde lá de trás da ditadura, o povo entendia essa manipulação e existia uma parte da população que formava a opinião da maioria. Então, durante os governos do presidente Lula, a guerra da comunicação ela foi vencida. Deu para segurar. A parte política foi outro problema. Mas é evidente que é verdade, é verdadeiro o argumento que vocês trouxeram, que ali começa efetivamente a guerra contra o governo do presidente Lula. Já quando chega o governo da Dilma, nós já existia o Facebook. Eu acredito que o Facebook ele é de 2007, ele chega no Brasil em 2007, né? Mais ou menos essa época. Mas não existia o ativismo político. O ativismo político foi se dar aí 4 ou 5 anos depois, já dentro do governo da Dilma. E aí sim é que houve a possibilidade de fazer uma massificação da informação de uma maneira diferente e que desorientou o brasileiro, né? O brasileiro ficou desorientado com a forma que foi feita a campanha, por exemplo, a última campanha presidencial, utilizando as redes sociais fundamentalmente, né? Tanto que o Geraldo Alckmin, que fez um arco amplo de aliança, né, com o Centrão, e apostou nessa campanha tradicional, teve uma votação pífia, né? Enquanto o Jair, que optou, ou então foi escolhido, né, para receber o apoio da máquina de guerra, porque o que foi utilizado no Brasil na campanha eleitoral foi uma máquina de guerra, né? Usando os nossos dados para examinar a nossa personalidade, para mudar o nosso comportamento, né? Então, vamos dizer, realmente isso aconteceu não só no Brasil, aconteceu em outros países da América Latina, e eles efetivamente conseguiram tomar o poder de volta
manipulando efetivamente a população. É, Porque você vê o governo Jair Bolsonaro, ele não consegue entregar o que ele prometeu. eu, Acabou. O governo dele já acabou. não, pois é. E o acreditou. Eu acho que Assim, existe um consenso dentro do meio da ciência política de que o golpe de 2016, que nasce em 2013, seria um laboratório do que teve antes na Primavera Árabe, na Ucrânia e outros países que teve esse tipo de guerra híbrida e de desestabilização democrática. Mas se pararmos para pensar, o primeiro do processo, nessa nova forma de se fazer quebras democráticas, foi o Brasil em 2005, porque eles viram que eles perderam o controle, que existia um país enorme, super rico, com super potencial, que poderia estar assumindo um papel de preponderante dentro do cenário político internacional, e de fato estava assumindo, e começou a experimentação de desestabilização democrática. Talvez as primaveras, talvez todo esse processo que veio depois, tenha nascido também da ideia de que o Brasil, um país como o Brasil, não poderia se tornar um país soberano, um país não mais colônia, não mais colonial. E isso fez uma nova forma de política, criou uma nova forma de política de desestabilização. Isso é uma opinião que eu considero, pelas datas históricas de quando começa o golpe no Brasil, a gente colocar como se começasse em 2005 realmente. Fazendo um traçado com tudo que você falou, realmente a gente vê as etapas do processo desse golpe, né? O escândalo do Mensalão em 2005, né? Justamente quando por parte do governo aconteceu uma determinação de defesa da soberania do Brasil, na fala que o José Dirceu falou, né? Fez, que você mencionou agora há pouco, né? Diante de grandes representantes de todo esse establishment, incluindo a Margaret Thatcher, né? Passando pelas manifestações de 2013, muito bem aproveitadas pela mídia, né, até culminar com o golpe, né? A gente vê, em relação à guerra da informação, né, que o Piveta colocou agora há pouco, né, como isso foi o fator diferencial, né? Isso realmente foi o que contribuiu para que um fato histórico muito interessante acontecesse, né? O PT, né, no caso a esquerda, ganhou 4 eleições presidenciais consecutivas, coisa que nunca tinha acontecido, coisa que partido nenhum conseguiu. Né? A gente vê um movimento de resistência muito grande, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, como a gente pode ver. Né? E esse processo está desestabilizado, né, nesse momento, né? Embora a gente veja alguns esboços, né? A Venezuela resiste até hoje, né? A Argentina quebrou um paradigma muito interessante, que eu acho que, até queria fazer um traçado sobre isso daqui a pouco, que acho que é uma coisa que deveria servir de exemplo para o Brasil e para toda a América Latina com o que está acontecendo, né? Porque, retomando, né, a gente viu que, para retomar o poder, a direita apelou para o golpismo, né? O impeachment injusto e arbitrário de Dilma Rousseff e a manipulação de fake news, a manipulação da opinião pública através da disseminação corporativa de fake news, né, pela família Bannon, pelo Steve Bannon, contratado pela família Bolsonaro. Ele usou esse mesmo recurso para garantir a eleição de Donald Trump, né, lá nos Estados Unidos, né, e isso contribuiu muito para que Bolsonaro fosse eleito. É importante frisar que isso teve influência também até em períodos anteriores, em que a esquerda, com o PT, ganhou as eleições, porque dessa guerra da informação, tanto a partir da conscientização de grande parte da população através das redes sociais, também surgiu a velha massa de manobra coxinha, né? O fascismo brasileiro, que supostamente estava trancafiado dentro de um armário, ascendeu muito em meio a toda essa guerra híbrida, né? A todos os escândalos, a toda a perseguição política que o sistema corporativista de mídia impôs, não só contra o PT, mas contra toda a esquerda de um modo geral, que foi influente tanto em relação ao golpe quanto à ascensão de Bolsonaro, oriunda desse fascismo que realmente saiu do armário, né? Os coxinhas indo para as ruas de verde e amarelo, tirando onda de patriotas, mas servindo aos interesses do capital estrangeiro muito, e sem se darem conta disso. Aliás, a grande maioria, setores moralistas e conservadores de classe média. Até para fazer um traçado, né, com o que o Piveta falou agora há pouco sobre a uberização do trabalho, né? É impressionante como até o motorista de Uber hoje cai na ilusão de que está colocando em prática o empreendedorismo, iludido pela velha meritocracia. Enfim, ontem eu li um artigo que eu até compartilhei nas redes sociais, em que fala que nos Estados Unidos que isso está mais em ascensão, mas no mundo inteiro a gente vê
com a pandemia, uma ascensão muito grande de grandes empresas corporativistas em detrimento das pequenas empresas, né? Será que essa conscientização de classe é o que está faltando? Será que esse não é o momento certo para que o pequeno empreendedor, o simples comerciante, finalmente se situe na sua condição de classe média? Não é porque ele não está sentado na esquina pedindo esmola que significa que ele não esteja na condição de oprimido. E isso é o que falta colocar. Então, assim, eu acho que a esperança, né, o que fazer para que a esquerda consolide essas bases sólidas é isso, conscientização de classe, né, através das conversas cotidianas, né, enfim, as pessoas, o pessoal de classe média ter consciência da sua condição de que ele não está no topo da pirâmide, né? Não adianta ele sonhar, não adianta ele valorizar, né, o discurso de quem está no topo dessa pirâmide, né? Fazendo o traçado que eu fiz com a Argentina quebrou um paradigma muito interessante. Eu acho que esse debate poderia ser aprofundado, porque geralmente depois de períodos de governo de esquerda, quando acontece um golpe, um governo de direita volta, geralmente a gente viu que coisa de 15, 20 anos, né, 2 décadas até finalmente uma nova esquerda voltar ao poder, né? E no entanto a Argentina quebrou um paradigma, né? Teve o período, né, da era Kirchner com o Nestor e com a Cristina, né, o equívoco, né, de terem permitido a eleição do Maurício Macri, e 4 anos depois houve uma conscientização e olha a esquerda de volta ao poder na Argentina. Isso está e mal vai completar um ano, o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner já tem 80% de aprovação popular na Argentina. Isso é uma grande virada que pode servir de exemplo no Brasil. Até porque a gente sabe que, em parte, o governo Bolsonaro está muito desmoralizado internacionalmente, nacionalmente também, né? Mas ainda existe muita gente vislumbrada por esse fascismo que saiu de dentro do armário, né? Os ecos do antipetismo, né? Oriundos de todo esse período de guerra híbrida que ainda estamos vivendo, né? Então, vocês acham que o momento que a Argentina está vivendo, né? E o grande momento de dificuldade que a própria classe média, né, vítima desse golpe, está atravessando, apesar dos ecos do antipetismo, mas vocês acham que tudo pode começar através da conscientização de classe, né? E como a gente pode fazer isso através das redes sociais? Enfim. Então, Cacá, eu acho que foi tocado no ponto. Porque por mais que ocorra uma comunicação efetiva, por mais que seja feito todo um trabalho para que não chegue uma informação distorcida lá na base da classe trabalhadora, o problema é a consciência de classe. O problema é que a gente acha que, na literatura política e social, a luta de classes é uma mera teoria, mas não é, cara. Não é. O fato é que, por exemplo, quando nós vemos a nossa elite rejeitar um governante bem-sucedido, muito é derivado da classe que ele representa e da classe de onde ele vem. Por exemplo, muitas vezes colocam o Lula como um populista. E, conceitualmente, o Lula não é um governo populista, é um governo popular, porque ele veio das classes populares, efetivamente. Diferente, por exemplo, do Getúlio Vargas, que era um canseiro, que era um latifundiário e que fez políticas sociais que o classificavam como populista, porque ele era de uma classe dominante e atendeu aos anseios populares, o que é diferente. E, na verdade, quando a gente vê todo esse ataque ao Brasil, a soberania nacional, eu acredito que seja um motivo muito claro. Porque quando nós vemos o processo histórico do Brasil, nosso país constituiu em nação, sob o meu ponto de vista, aí podem ter discordâncias, mas eu acredito que nosso país constituiu em nação efetivamente em 1930, quando Getúlio Vargas chegou no poder. Só que quando a gente via discursos do Getúlio, por exemplo, tem um discurso que ele fez em 1906, ainda estudante do curso de Direito. E ele já tinha uma preocupação de um país que exportava matéria-prima e importava a manufatura. Isso em 1906. Permeou até o fim da vida política dele. A despeito de tudo que a gente possa falar dos 8 anos de fascismo, de 37 a 45, toda aquela repressão, tudo mais, foi a partir de 1930 que o Estado brasileiro foi constituído como nação, né? Com as linhas gerais, com aquilo que tinha que ser de um país realmente grande. A partir daí, de 1930, quando ele saiu do governo escorraçado por forças imperialistas, atuando dentro do nosso país, foi justamente porque não queriam
que a gente fosse que a gente tivesse a nossa soberania, né? Depois isso aconteceu de novo na década de 50, quando ocorreu o suicídio dele. Depois de novo em 55, querendo evitar a posse do Juscelino Kubitschek. Em 61 novamente. Só não teve o golpe de 61 por causa da ilegalidade do Brizola. Até chegar o golpe de 64. Se a gente for analisar, e depois o golpe contra o PT aqui. Toda vez que o Brasil se levantou, toda vez que o Brasil tentou ser soberano, é um imperativo da burguesia internacional deter isso no Brasil. Porque na década de 60, o próprio Kissinger já falou, a gente não vai permitir uma outra potência no hemisfério sul, além do Japão. A outra potência seria naturalmente o Brasil. Nós temos o maior solo agricultural do mundo, nós temos o maior solo com absorção solar do planeta. A gente está fadado, assim como dizia o próprio Darcy Ribeiro, que, no meu entendimento, o PDT começou a morrer com a morte do Darcy Ribeiro. Depois já foi para o caixão de vez com o Brizola. O Darcy Ribeiro dizia, o Brasil tem condições plenas de ter a nova Roma. Então, se nós vivemos num país com todas essas potencialidades, eu não estou falando nada de utopia. Se a gente viver um período de um governo soberano sem interferência internacional, em condições normais de temperatura e pressão, o PT teria ganhado a quinta, a sexta, a sétima eleição, e nós seríamos efetivamente, nós nos consolidaríamos entre as 5 principais economias do mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas você fez um relato histórico aí valioso, Douglas, e a gente percebe assim, quando efetivamente o povo teve algum ganho, e foram efetivamente com o Vargas, né, onde foram criadas as leis trabalhistas, o FGTS, toda aquela primeira proteção social para o povo, né, a proteção do trabalho, e posteriormente os direitos não houve direitos significativos para o povo. Quando chega um direito significativo para o povo, é dentro do governo Lula, que foi quando ele regulamenta efetivamente o Ministério do Combate à Fome e Desenvolvimento Social. É quando ele institui o Bolsa Família, a norma operacional básica da assistência social, né? Porque lá atrás, com o Vargas, a gente instituiu a Previdência Social. E um governo de bem-estar social ele é fundado em 3 pilares, que vem ser a Previdência Social pública, universal e contributiva, a assistência social, a saúde, né? Eu pulei o SUS, né? Teve o SUS também, que foi já ali em 88, foi quando eles fizeram acontecer o SUS. Saiu do INPS para transformar no Sistema Único de Saúde. Mas daí já foi a conquista em cima da redemocratização, já veio nessa esteira da redemocratização, então existia toda uma força política para entregar a saúde universal, pública e gratuita. E aí, quando vem o terceiro pilar, que é a assistência social, que foi dentro do governo de esquerda, aí sim começa efetivamente a transformar a vida do brasileiro, né? Porque as pessoas passaram a ter 5 refeições e o Lula passou todas as campanhas dele, ele fala isso nos discursos. Eu queria colocar o povo no orçamento. As pessoas precisavam ter 5 refeições por dia. Ele fala isso em todos os discursos. E isso realmente irritou as pessoas. E esse foi o caldo. Esse foi o caldo que fez com que a economia crescesse. Você dá eu me lembro muito bem quando se discutia a respeito do Bolsa Família, né, do dinheiro, dar em dinheiro. Aí as pessoas falavam assim, mas o cara vai pegar o dinheiro e vai comprar pinga. E aí o cara falou assim, não tem problema, pode comprar o que quiser, né? A responsabilidade é de cada um. Mas se ele comprar pinga,
o cara do bar vai vender mais, o cara que produz pinga vai vender mais, vai consumir mais e vai girar a economia como um todo. Então, eles falaram assim na época, a gente atirou no que a gente viu e acertou no que a gente não viu. Eles mesmos não tinham a noção do impacto que viria na economia com a entrega do dinheiro para maior número de pessoas que não tinham acesso. Esse foi o milagre econômico que o PT fez. Foi o Bolsa Família. Além da assistência social, ele incrementou a economia. Então, aí, isso realmente ofende os donos do poder. Quando você vê um povo ascender, né? Um povo mudar a sua classe social, mudar o seu padrão de consumo. Tanto que a gente viu aí dentro dos governos da Dilma, o povo reclamando que tinha muito pobre em aeroporto, né? Que aquelas pessoas... Então, é um problema mesmo. Comparativamente o que o Cacá falou da Argentina e tal, o povo brasileiro, ele é um nível de educação menor do que o argentino, por isso que talvez lá tenha saído mais rápido dos governos de direita, né? Aqui o povo, ele infelizmente ainda precisa ter muito fundamento, muita base para poder fazer umas escolhas um pouco mais acertadas. Perfeito. Eu acho que esse assunto ele nos faz entrar num outro que é bem pertinente, que é a continuação da atual conjuntura. Historicamente, os militares, por mais que tenha sido uma máscara, eles sempre tiveram na sociedade uma fama de honestos, de éticos, de duros, mas retos, cidadãos retos, e que não se envolviam em escândalos em casos de corrupção. Se a gente para pensar hoje na correlação de forças que está presente, que se apresenta no Brasil, entre as crises que o Bolsonaro todo dia produz, a reação do mainstream mais liberal, a reação da Casa Legislativa, a reação do Judiciário, eu te faço uma pergunta para vocês. A troco de que os militares estão envolvidos dentro de um governo completamente escandaloso, completamente corrupto, completamente fora dos padrões democráticos, e eles não reagem a esse tipo de postura do Bolsonaro, de arbitrariedade do governo federal, inclusive em relação à pandemia. Na visão de vocês, qual que é o papel dos militares que estão no poder hoje na manutenção do governo Bolsonaro e no confrontamento contra as outras forças que, de alguma forma, já chegaram à conclusão de que o Bolsonaro precisa sair? Como que vocês veem essa questão? Primeiro que os militares, eles não têm... Pintaram ele, sobretudo na época do regime militar, como um estamento intocável, né? Eles eram os militares eram... mas não teve corrupção no período do regime. Claro, não tinha imprensa, não tinha notícia, não tinha nada. Esse país foi brilhado, não tinha nada. Tinha investigação e não tinha nem mesmo, por exemplo, uma suposta evidência não podia ser noticiada. Então, como é que ia ser corrupção? E quem procurasse não podia. Exatamente. Então, o país teve loteamento de terra agrícola, teve obra de tudo que foi feito por exemplo, Itaipu, o próprio ditador do Paraguai, agora alguém vai recordar o nome dele, eu acho que era o Stroessner. O do Paraguai, o Stroessner. E ele tem aquele relato mesmo dele falando da interferência nas obras no conluio dos militares brasileiros com os militares paraguaios. Então tem inúmeras situações do desvio de conduta desses militares. Por que eles estão no poder do Bolsonaro? Porque uma coisa a gente aprende, analisando a conjuntura histórica, que um governo sem apoio militar não se sustenta. E se o governo tem apoio militar, só se tu botasse milhões na rua que consegue estremecer um governo. Caso contrário, olha o Temer. O Temer chegou a 7% de aprovação e nem tremeu, querido. Teve escândalo do JBS, teve tudo. E o que aconteceu? Tinha o militar tutelando o STF e tinha o Etchegóin no GSI, do lado do Temer. Ali os militares já estavam no poder. O Bolsonaro foi única e simplesmente a transição, a continuação do regime do Temer e da influência desses militares.
Ponto. Não é? Então, o que eles fazem... Perfeito, Douglas. O que eles fazem no governo Bolsonaro, eles estão dando a sustentação do governo. Então, independente... Por isso que essa questão de se o Bolsonaro cai, se não cai, ou cai o regime, ou continua a mesma coisa, porque não vai alterar em nada. Você foi muito preciso. Acho só que a gente já tem que colocar uma questão de não colocar os militares todos, né? Como se fosse uma coisa assim indistinta. Eu acho que existe muito militar progressista, né? O problema talvez tenha sido a Comissão da Verdade que chateou bastante eles, né? Isso porque daí atingiu a classe como um todo e aí todos eles acabaram, os progressistas que lá estavam acabaram perdendo força e acabaram virando culpados, em tese, né? Por todo o período militar, e isso foi muito ruim para a ala progressista, para os governos de esquerda, perder esse apoio e jogar essa pecha sobre eles, ainda que eu acho fundamental a Comissão da Verdade. Ela já deveria ter acontecido lá atrás, né? Que fizeram um acordão na época para anistiar todo mundo. Então, talvez nosso expurgo da ditadura ele chegou tardio e também chegou num tempo que não existia o apoio popular, sequer a noção da população, né? Porque a população votou num cara que atentou contra a democracia homenageando um torturador. Então, não dá para compreender o que aconteceu com o brasileiro. Ele esqueceu do passado. Então, veja, aí você fala assim, qual o papel dos militares? Reinaldo, eles querem uma boquinha, é uma boquinha. Eles querem exercer o poder e ter lá um cargo de ganhar 20, 30, sei lá quantos mil por mês, entendeu? Um ou outro esperto vai superfaturar uma obra. Esses dias mesmo eu vi aí na televisão, eu acho que é aí no Rio de Janeiro mesmo, um comandante aí do Exército pedindo 3 orçamentos. Me traga 3 orçamentos aqui para a gente arredondar aqui a tomada de preço, entendeu? Em cima do Covid. Então, quer dizer, existe tranqueira, existe corrupto em qualquer área da sociedade. E o Exército não está imune a isso aí, né? Eles não são o bezerro de ouro, eles não são tudo isso, Quando me entendeu? refiro, Eu posso respeito, mas falar que ali é uniforme e todo mundo é honesto, me desculpa. e quando eu me refiro aos vê- militares no governo, eu me refiro também não somente aos que estão dentro do governo, que são, se eu não me engano, mais de 3 mil em vários cargos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalões, mas eu me refiro ao quê? Ao que eles levam, carregam junto com eles, que é a instituição. Porque o Heleno está na reserva. O Braga, se eu não me engano, não. Está de licença, não sei dizer. Mas o que acontece é o seguinte, essa crise, que é uma crise, antes de tudo, ética, antes de ser de uma questão criminal, ela é ética, ela afeta muitas instituições, está afetando o judiciário, está afetando o legislativo, as oposições, os movimentos sociais, e está afetando também a imagem da própria instituição Forças Armadas perante a sociedade. Então, vamos colocar 2 grupos. Um grupo é aquele grupo que está no poder, que está nesses cargos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalões. E o outro grupo são os militares da ativa, quem está no quartel, quem está na frente das tropas, quem está organizando as Forças Armadas de uma forma geral. Então, qual é o poder que o Bolsonaro ele tem hoje para que a instituição militar fique na berlinda perante seu governo? Nós podemos falar, isso é influência, por exemplo, dos interesses norte-americanos, do The Movement, do Bannon. Ok, mas o que está em jogo hoje, junto às outras instituições nacionais, é a instituição Forças Armadas. Vocês consideram que os militares vão até o final nesse confronto do Bolsonaro com a Constituição, com as outras instituições?
É isso que eu quis colocar. Assim, Reinaldo, eu acho que isso já está começando a acontecer, né? Eu acho que a severa intervenção por parte dos militares no governo Bolsonaro é uma forma, inclusive, de manter o governo Bolsonaro, né? Todos os militares que apoiam o Bolsonaro vão cumprir com esse papel, né? A gente já está vendo uma evolução para uma ditadura militar, mesmo no governo Bolsonaro, né? Que a gente conversava muito que o impeachment de Bolsonaro não necessariamente seria uma coisa vantajosa, né? Porque provavelmente seria um impeachment aos moldes do que foi o impeachment de Collor, né? Apenas para que a direita retomasse o rumo mais moderado do país, vamos assim dizer, e Mourão entraria e teríamos ditadura militar. Isso foi muito debatido quando começou a se falar no impeachment de Bolsonaro, mas agora a gente vê que uma ditadura militar é iminente no próprio governo Bolsonaro, com o intuito de salvar o governo. A gente vê aí tudo que tem acontecido, né? A última reunião, né? A presença de militares em quase todos os setores, em quase todos os ministérios, a gente está vendo que isso realmente está acontecendo, né? A questão do esquecimento, né? A memória do brasileiro, isso é fruto, né, dessa desintelectualização por parte dos setores reacionários da classe média, né? O fortalecimento, né, do discurso militar através da postura moralizadora, né, e de querer colocar ordem na casa que os militares têm. Inclusive, esse discurso contribuiu muito para garantir a eleição de Bolsonaro, né? Quanto do eleitorado dele durante as manifestações de 2013 para cá, não só do eleitorado, né, mas de todos esses setores moralistas da sociedade, iam vestidos com a camisa da seleção pedindo, né, com cartazes pedindo intervenção militar, AI-5, né? E é muito importante frisar que um AI-5, um novo AI-5, no caso, um AI-6, vai acontecer pelo mesmo motivo que aconteceu o AI-5 em 1968, para neutralizar a ameaça que a resistência, né, por parte da esquerda impôs contra o regime, né? Mas, infelizmente, a gente vê um momento de muita desmobilização por parte da esquerda, de um modo geral, né, nesse momento, né? A gente tem conversado muito sobre a questão da pandemia, quem sabe o momento de pandemia, de isolamento social, né, e de como a economia está paralisada justamente pela falta de mão de obra, não possa ser um momento mais do que preciso para a classe trabalhadora refletir sobre o seu papel, sobre o seu potencial e dar sequência a essa conscientização no período pós-pandemia, né? Que, como eu falei agora há pouco, né, os corporativistas, né, o capitalismo de modo geral está se aproveitando para se fortalecer, né? E a gente vê aí, né? Queria só finalizar minha fala fazendo um traçado muito interessante, né? Porque a própria questão da aparência democrática, né? Depois da anistia de 1979, parece que surgiu uma onda de que o Brasil retomou um processo democrático, mas a gente sabe que isso foi de aparência, né? Vemos aí um abalo da democracia no próprio fortalecimento do monopólio midiático pelas corporações, em especial pela Globo, que foi plantada no Brasil com a ditadura militar, e ela interferiu diretamente no resultado de todas as eleições, até Lula finalmente conseguir ser eleito em 2002, né? Uma coisa que a própria direita viu que não teria jeito, né? E é importante frisar que esse debate ele só ganhou corpo ao longo, né, da primeira década do século XXI, né, com o surgimento da internet, né, a perda de 4 eleições consecutivas por parte da direita, como eu mencionei agora há pouco, consolidou essa pulverização da guerra híbrida, uma coisa que de lá para cá a gente perdeu um pouco de força, a gente sabe muito bem, mas até porque a anistia de 79, né, não acabou apenas com a perseguição a quem resistiu à ditadura militar, mas anistiou os próprios militares, os próprios agentes, né, desse aparato repressivo, né? A Comissão da Verdade tentou trazer à tona tudo isso, mas e foi até um dos motivos, né, da direita ter imposto esse golpe de Estado para derrubar Dilma, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. A democracia no Brasil ela sempre esteve na corda bamba, né? Ela nunca foi plena, ela nunca foi de fato, sempre foi uma luta, né? E a gente vê um momento de retomada, né? Uma ditadura militar é iminente, né? A última reunião se falou em prender governadores, se falou em fechar o Congresso, né? Entendeu? A gente está diante da possibilidade. E como, né, os setores militares que apoiam Bolsonaro sabem que é a única forma de manter o governo dele, eu não duvido nem um pouco que a gente possa, de fato, vivenciar novos anos de chumbo por aí, entendeu? E conforme a esquerda for se mobilizando, for reagindo, né, a gente possa ver aí a possibilidade de um novo AI-5, no caso um AI-6, isso vai depender de muitas coisas, mas a democracia ela nunca foi plena e ela está cada vez mais abalada, né? E eu acho que
que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, né? Eu considero iminente a hipótese da evolução para uma ditadura militar rígida, como foram os anos de chumbo, ainda no governo Bolsonaro. Se a gente para pensar, esse processo já teve seu pontapé inicial, principalmente com a reunião recente que foi amplamente divulgada, enfim. Só essa questão também, já para encerrar, foi falado da anistia, tanto pelo Pivetta quanto pelo Kaká. No Brasil, na anistia de 1979, depois teve a reabertura, a eleição indireta de 84 e a democratização em 85. A gente não espiou os nossos defeitos, assim como a gente não espiou, por exemplo, de forma correta a nossa escravidão, nós não espiamos as barbaridades da ditadura militar. 25 anos depois, já no governo da Dilma, é que foi eclodir a Comissão da Verdade. Na Argentina, por exemplo, julgamento em 1985, salvo engano, já no governo do Raul Alfonsín, primeiro governo democrático depois da ditadura, já fizeram um julgamento severo, prisão perpétua para os principais generais do exército argentino, e um negócio fantástico daquela audiência, da condenação dos militares, que eu acredito que seja o promotor de acusação que diz, ele ia dizer uma frase que não pertencia a ele, mas ao povo argentino. E ele encerra a audiência dizendo, nunca mais. Isso em 85. O Brasil nunca teve isso. Quando a gente vê os militares falarem sobre isso aí, eles dizem, não, mas teve anistia. Dane-se os crimes, teve anistia, cara. Na Argentina eles não trataram assim. Quando a gente fala do processo político deles, por exemplo, de ser ter determinado diferença com relação ao Brasil, essa é uma delas. É tocar o dedo na ferida e dizer daqui para frente, não, querido. Aqui no Brasil, não. Desde 84, a gente vive na sombra disso, até hoje. Essa é uma das diferenças que a gente pode ver. Mas eu tenho uma crítica a fazer também, para você ver como que essa questão de a gente não enfrentar nossos problemas de maneira forte, é que a oposição nunca conseguiu fazer isso. Por exemplo, quando houve a redemocratização com o PMDB, eles não conseguiram impor essa verdade, há uma suposta comissão da verdade naquela época. E também se percebe que quando o Lula ganhou a presidência, que também tinha aquele escândalo do Banestado lá, aquela loucura do PSDB e o Maluf do PP, ele também não conseguiu fazer nada. Ah, mas o Lula não apurou. Não é que não apurou. Como que ele faz para apurar? Como que ele põe à luz isso aí? Ele não tinha força. O Lula só ganhou no voto. Ele ganhou a presidência, ele não ganhou o poder de verdade. Entregaram ali uma fatia do poder, falou, vai aí, vai até onde a gente vai deixar. Então, eles deram só corda para o Lula. Não deram o poder. As pessoas... Eu acho que o Lula, por isso que eu tenho admiração pelo Lula, porque eu acho que ele foi muito mais além do que se podia imaginar de um presidente advindo da esquerda. Eu acho que uma conjuntura internacional, sobretudo na América Latina, ajudou ele também. Né? Ele tinha um time muito bom também. Então, só por isso que ele foi bem, porque de verdade ele não tinha o poder, Douglas. Quem era o juiz no Paraná do caso do Banestado? Oi? Quem era o juiz no Paraná no caso do Banestado? Ah, Sérgio Moro, tá em todas. O rei não dá ouvindo. Galera, a gente está chegando ao fim desse debate. O papo foi ótimo. Quero agradecer a todos vocês, Kaká, Pivetta, Douglas. Já convido o Pivetta e o Kaká, já são figuras carimbadas aqui do canal. Te convido desde já, Douglas, para uma próxima conversa, um próximo bate-papo. Foi uma conversa ótima. Já está terminando o tempo e quero agradecer a todos e pedir que o pessoal se inscreva no canal, ative o sininho aí e compartilhe nosso conteúdo, tá certo, pessoal? Valeu, boa noite a todos, obrigado e até a próxima. Boa noite, obrigado. Tamo junto. Valeu, boa noite, pessoal.